Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo e dessa vez vamos iniciar a peça já com os squares unidos, tá bom? Então, vou utilizar essa base aqui com 3 florzinhas, porém a videoaula vai dar continuidade através dessa peça, beleza? Fiz aqui o raio de sol da Euro-Roma. O verde gramado, coloquei perolinhas aqui. E este aqui é o porcelana da Barroco, tá? Vocês estão vendo ali no fundo, esse é o bege da Euro-Roma. Esse aqui é o porcelana da Apollo, tá certo? Só que como eu não tenho mais esse fio e eu esqueci de fazer o início da peça, eu vou estar utilizando o bege aqui da Euro-Roma para a confecção da peça. Vou usar o verde abacate e também o verde militar, tá bom? Torta e Euro-Roma, beleza? Então, vamos iniciar aqui passando o contorno nessa base, tá bom? Vai funcionar para quantas flores vocês tiverem aí, tá bom? Vou fazer a videoaula a partir desta, porém, se vocês fizerem com 3, com 5, com 10, com 15 flores, com squares vai dar super certo, tá bom? A ideia é passar exatamente para vocês ponto a ponto de como a gente vai fazer esse contorno, caso vocês tenham aí alguma dúvida, estejam iniciando no crochê, tá bom? Mas não tem mistério nenhum. E depois de feita essa parte, a gente começa com o detalhe super charmoso dessa peça, tá bom? Mas vou parar com blá 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 e já vou dar início aqui à videoaula para vocês conferirem ponto a ponto e poderem fazer também essa lindeza aí na ateliê de vocês. E bora lá, tá? Vou utilizar o bege para dar um ponto de destaque na peça, mas caso vocês queiram utilizar o cru, o areia, o fio preto, tá? Trabalhem aí com o fio que vocês queiram para tá dando destaque na composição de cores, beleza? Então, dei aqui laçadinhas na agulha, só para fazer o primeiro ponto alto falso, tá bom? Então, dei aqui a laçadinha inicial na agulha e a gente vai começar pelo cantinho, tá? Eu gosto sempre de iniciar pelo cantinho, porque fica melhor. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó. Um ponto alto, que é o ponto alto falso. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto, tá? Vamos fazer 3 pontos altos na sequência e vou separar por uma correntinha, tá bom? No espacinho do lado, a gente vai estar fazendo aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos. E isso vai ser trabalhado por toda a volta, tá? Com exceção dos outros 3 cantinhos. Nos cantinhos, a gente vai estar trabalhando os leques, tá? De 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas de espaço e novamente 3 pontos altos, tá certo? Então, em todo cantinho que a gente encontrar por aqui, a gente vai trabalhar dessa forma. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos para tá formando o lequezinho. Onde tiver o espacinho entre um bloquinho e outro, a gente vai estar trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Para reforçar, caso você tenha o ponto muito apertado, pode estar fazendo 2 correntinhas de espaço aqui entre um bloquinho e outro, tá certo? E aqui no lequezinho pode estar colocando 3 correntinhas. Para atenção do meu ponto, dá super certo só 2 correntinhas de espaço aqui no leque e uma correntinha de espaço entre um bloquinho e outro, tá bom? Caso o seu ponto seja muito apertado mesmo, pode colocar mais uma correntinha, mas acredito que uma correntinha só dá certo aí e não vai ficar feio o seu trabalho, tá bom? E como sempre, uma correntinha de espaço e bloquinho de 3 pontos altos, tá? Aqui 1, 2 e 3 pontos altos e mais uma correntinha. Vou trabalhar até chegar ali no meinho, para vocês verem e não terem nenhuma dúvida de como a gente trabalha ali na emenda entre um square e outro, tá? A videoaula, tanto da flor catavento quanto da emenda dos squares, já tá aqui no canal, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida aí,
podem estar indo lá ver passo a passo, tanto da flor quanto da emenda de square, tá bom? Então, bora lá, eu cheguei aqui no meio. E o que a gente vai fazer agora? No espacinho, a gente vai colocar um ponto alto. Aqui, eu coloco sempre uma correntinha de espaço antes de fazer essa emenda. E depois que eu fizer a emenda, tem um ponto baixo aqui. Vou trabalhar também um ponto alto aqui no meio. E no próximo espacinho, um ponto alto, tá? E mais uma correntinha. E assim, vai ficar o nosso bloquinho aqui no meio, tá? Vai ficar super certinho e vai dar os bloquinhos ali até o fim dessa peça. Vou trabalhar dessa forma por toda a volta aqui dos squares, tá bom? Trabalhando bloquinhos de pontos altos, trabalhando lequezinhos aqui nas pontas. E quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês como que a gente vai estar finalizando esta base pra gente dar início aí à nossa peça, tá certo? E cheguei aqui, olha, finalizei toda a voltinha e cheguei aqui no último cantinho, tá? Então, a gente vai trabalhar de novo aqui, olha. Bloquinho de 3 pontos altos. E agora, que é pra finalizar, faço aqui 2 correntinhas, prendo aqui, olha, com um ponto baixíssimo, nessas 2 alcinhas de ponto que ficaram ali do ponto falso que a gente iniciou a volta, tá? Então, fiz as 2 correntinhas, venho aqui nas 2 alcinhas do ponto alto falso que a gente fez, puxo o fio lá atrás e prendo com um ponto baixíssimo, tá certo? E aqui eu faço o arremate. Então, cortei o fio e posso fazer aqui os 3 nozinhos mágicos. O primeiro eu não aperto, o segundo eu aperto um pouquinho e o terceiro eu posso apertar bastante, tá? Então, feito aqui os 3 nozinhos, eu puxo o fio e passo aqui por dentro uma parte, pego a outra perninha, passo aqui por dentro e faço novamente 2 ou 3 nozinhos, tá? Porque isso aqui vai ficar escondidinho com as próximas carreiras que a gente vai estar trabalhando, tá certo? Então, aqui, ó, 1, 2, e agora o terceiro nozinho. E aí, é só cortar esses fios e dar seguimento aqui ao nosso trabalho, tá bom? Então, a base já ficou prontinha aqui. Então, já podem ir produzindo as bases de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram trabalhar mais uma vez com o square, dá pra trabalhar também. Florzinha rasteira vai ficar muito lindo, flor catavento vai ficar muito linda, se quiser colocar alguma outra flor também vai ficar muito, muito linda, tá bom? E como eu disse pra vocês, a videoaula vai ser feita nessa basezinha aqui com 2 flores, tá? Vocês estão vendo? Aqui é o porcelana. E esse aqui é o bege da Euro Roma. O contraste das cores aqui fica bem bonito, até para trabalhar um degradê futuramente, mas não é o caso aqui nessa aula, tá? Aqui é uma aula da peça. Então, vamos continuar aqui com a mágica dos pontos para essa peça ficar linda e começar a ganhar forma, tá? Então, agora eu vou trabalhar com o fio verde bandeira, tá certo? Então, já posso guardar esse aqui, porque eu não vou mais utilizar, tá? Vou começar aqui a trabalhar com o fio verde bandeira, vocês trabalhem aí com a cor que vocês têm à disposição, com a cor que vocês mais gostam, com a cor que vocês mais vendem. Se quiserem fazer essa peça em cor única, vai ficar linda, vai ficar perfeita, tá bom? Aqui eu já vou fazer a peça com esses 3 tons, porque eu já estou pensando num jogo, tá certo? Então, por isso que eu já tô com as 3 cores aqui, mas caso vocês queiram fazer em cor única, vai ficar muito linda. Caso vocês queiram fazer em 2, em 3 ou mais cores, vai ficar perfeito, tá certo? Então, bora lá dar continuidade. 2, né? 1, 2, 3 e 4 pontos altos. E uma correntinha de espaço. Aqui vocês viram que a gente colocou 5 pontos altos, tá? Com esse primeiro, vai contar 5. Se o seu ponto for muito, muito apertado, 5 vai ficar ok. Se o seu ponto for mais folgadinho, 4 pontos altos vai dar certo, tá?
Mas faz toda a volta do jeitinho que eu vou explicar aqui. Se você achar que tá muito folgado, aí vocês reduzem a quantidade de pontos aqui nessa volta inicial, tá? Mas, bora lá. 5 pontos altos, uma correntinha de espaço. Venho aqui nesse ponto do meio e vou trabalhar o ponto em relevo, tá? Então, aqui. Depois de feito o ponto em relevo, uma correntinha e, novamente, 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Uma correntinha e, novamente, o ponto alto em relevo, tá? Vamos trabalhar dessa forma por toda a parte oval, tá? Então, aqui eu vou trabalhar por 5 vezes, tá? Nesses 5 espacinhos que a gente tem aqui, eu vou trabalhar esses bloquinhos com 5 pontos altos, separados por uma corrente e um ponto alto em relevo, tá bom? Vou trabalhar até aqui no cantinho. Quando eu chegar aqui, eu retorno pra gente dar continuidade. E feitos aqui os 5 bloquinhos com 5 pontos altos, tá? Vai ficar dessa forma. Aqui tá parecendo estranho pra vocês, porque não tem ainda a voltinha concluída, mas assim que a gente finaliza a volta e estica a peça, fica perfeitinho, tá? Como eu disse pra vocês, pra minha tensão de ponto, pra que a peça fique com uma divisão perfeita, eu preciso colocar 5 pontos altos. Caso você note que vai ficar engravinhado, vai ficar com aqueles montinhos, vocês podem trabalhar 4 pontos altos aqui, que vai dar certo também, tá? Eu fiz o teste com 4 pontos e pra mim não funcionou. Então, aqui na videoaula eu vou dividir pra vocês exatamente como funcionou pra mim, tá? Feito 5 bloquinhos, uma correntinha de espaço e agora a gente vai trabalhar na parte reta. Na parte reta não tem segredo, tá? São bloquinhos de 3 pontos altos. E aqui, concluída a parte oval, tá? O que a gente vai fazer agora? Trabalhar a parte mais bonita desse tapete, que é o efeito do ponto em relevo cruzado aqui no meio do corpinho do tapete, tá? Então, a gente vai trabalhar 2 pontos altos, que normalmente a gente daria sequência trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui a gente vai fazer diferente, tá? Então, 2 pontos altos para formar o bloquinho. Vou laçar a minha agulha e vou voltar aqui, ó, no pontinho aqui anterior, lá do lequezinho do canto, e vou fazer um ponto alto cruzadinho, tá? E vou fechar esse ponto alto cruzadinho. Uma correntinha de espaço. Vou repetir aqui para vocês firmarem, tá? 1, 2 pontos altos e bora fazer o ponto cruzado. Pego aqui dentro do pontinho anterior e faço o pontinho cruzado. Uma correntinha de espaço. Mais uma vez. 1, 2 pontos altos e mais uma vez o ponto alto cruzado aqui, pra gente ficar com esse efeito super bonito no corpinho do tapete, tá? Na primeira volta, a gente não vai perceber tanto esse efeito dos pontos atravessados, aqui do ponto feito em relevo, mas conforme o tapete vai ganhando forma e vai ganhando mais carreiras, vocês vão ver como fica lindo o efeito desse tapete, tá? Então, vou dar continuidade aqui, tá? Na parte reta, a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Faz 2 pontos altos no espacinho e faz o ponto alto cruzado, pegando aqui, ó, nesse espacinho do ponto do bloco anterior, tá certo? Então, a gente faz 2 pontos altos e pega aqui dentro desse espacinho para fazer esse efeito do ponto alto cruzado, tá bom? Então, vou trabalhar aqui toda a minha volta da parte reta, vou trabalhar toda a parte oval, trabalhando aqui os bloquinhos de 5 pontos altos, uma correntinha, ponto alto, relevo, uma correntinha e bloquinho com 5 pontos altos, tá? Vou concluir a volta, vocês concluem aí e daqui a pouquinho eu retorno pra gente dar continuidade. Então, aqui já prendi
E ficou pronto aqui a nossa base, tá? Com a volta finalizada, estão vendo aqui, ó? Toda finalizada, não dá pra ver certinho o desenho, parece que tá estranho, mas conforme ele vai ganhando tamanho aqui, vai ficando certinho, tá? Então, trabalhei por toda a volta os pontos em relevo, né, os pontos cruzados, e aqui na parte oval, eu trabalhei os pontos em relevo, tá? Os 5 bloquinhos de pontos altos separados pelos pontos em relevo. Agora, a gente vai dar continuidade, tá? Eu vou mostrar pra vocês como a gente vai trabalhar os aumentos, que não vai ter segredo nenhum. E nós vamos fazer por 6 vezes a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Só que trabalhando aumentos aqui na parte oval do tapete e repetindo na parte reta os pontos cruzados, tá bom? Então, num total de 6 carreiras, a contar com essa daqui, tá? Eu vou trabalhar alternância de cor com o fio verde militar, tá bom? Mas caso vocês queiram trabalhar aí em cor única, vai ficar lindo, vai ficar perfeito também, tá certo? Vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai dar continuidade. O ponto ali, tá? Tem o fio lá do início, vou até mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Então, a gente vai fazer uma correntinha, pego aquele fio lá, dou a volta, 2 correntinhas, dou a volta novamente e 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, tá? Caso o seu ponto precise de apenas 2 correntinhas, faça só 2 voltas. E agora, vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, aqui naquele bloquinho com 5 pontos. E lá no último ponto, nós vamos trabalhar um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto, tá? Também não tem nenhum segredo para fazer isso, tá? Aumento é sempre 2 pontos no mesmo espaço. Uma correntinha de espaço. E agora, a gente pega o ponto aqui, fazendo ele em relevo, tá? Vamos trabalhar assim por toda a parte oval do tapete, tá? Sempre que tiver na parte oval, a gente vai fazer isso. Chegou nesses bloquinhos de 5 pontos altos, né? Que tá ali no meio, a gente vai fazer ponto em cima de ponto. E lá no último, a gente trabalha o nosso aumento, tá? Só para que a nossa peça vá crescendo e vá se ajustando, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui na parte oval do tapete. Não tem segredo nenhum, tá? No bloquinho de baixo, a gente estava com 5 pontos altos e agora a gente vai ficar com 6 pontos altos, trabalhando esse aumento no último ponto, tá certo? Vou finalizar aqui a parte oval e volto para mostrar para vocês como a gente vai estar fazendo a parte reta do tapete, tá bom? Feita aqui a parte oval do tapete, tá? Vocês estão vendo que ela vai ganhando forma e vai ficando retinho ali o nosso tapete, tá? Vai ficando certinho como ele tem que ficar, tá certo? Agora, a gente vai fazer aqui a parte reta do nosso tapete. Uma correntinha de espaço, vamos vir aqui no ponto alto, faz um ponto alto, uma correntinha de espaço e novamente a gente vai trabalhar o bloquinho com o ponto cruzado, tá? Que são os 2 pontos altos e o ponto cruzado aqui. Então, sempre que a gente estiver na parte reta, a gente vai trabalhar essa alternância, tá? Carreira sim, carreira não, a gente vai estar trabalhando dessa forma, né? Trabalhando os pontinhos altos ali no início, para poder iniciar a carreira, tá? Então, em uma carreira a gente já vai iniciar com bloquinho, e na outra carreirinha a gente vai iniciar com ponto alto e uma correntinha, para daí sim fazer o bloquinho com ponto alto cruzado, tá? Então, vou trabalhar aqui por 6 carreiras, como eu tinha dito pra vocês, tá? Vou trabalhar esta carreira e mais uma nesse verde. Vou trabalhar 2 no verde abacate e mais uma neste verde, totalizando 6 carreiras com essa sequência de pontos, tá? Então, vocês já podem ir trabalhando aí, sempre fazendo os aumentos, prestando atenção aqui nos aumentos para não ter erro. Sempre prestando atenção nessa alternância, tá? Então, em uma carreirinha, vocês já vão iniciar com bloquinho e na outra, vocês vão iniciar com ponto alto, tá certo? Não esquecendo isso, prestando atenção em todos esses detalhes por cada uma das voltas que vocês forem fazer, a gente já retorna para dar sequência aí no tapete, tá certo? E aqui, para mostrar para vocês, tá? Como a gente faz quando a carreira se inicia no ponto alto, tá?
Então, a gente iniciou aqui no ponto alto na carreira de baixo e vai finalizar aqui com um ponto alto no bloquinho de baixo, tá? Chegamos na próxima carreira que a gente vai estar trabalhando aqui, a gente vai fazer dessa forma. Fez a correntinha de espaço e vamos trabalhar o nosso bloquinho com ponto alto cruzado. Só que a gente vai fazer assim, ó, um ponto alto dentro do espacinho, um ponto alto em cima daquele ponto alto, que fechou o bloquinho, né, que fechou a carreira de baixo. E aí, sim, a gente cruza o ponto alto aqui, para fazer mais uma correntinha e ir lá pra parte oval do nosso tapete, tá bom? Então, só essa diferençazinha que tem aqui, tá? E aqui também da mesma forma, ao invés de iniciar já aqui dentro, a gente vai iniciar os dois pontos altos aqui dentro do espaço e o ponto cruzado a gente pega aqui no ponto que iniciou a carreira. E lá no final a gente faz dessa forma, um ponto alto aqui dentro do espaço, um ponto alto em cima do ponto alto que fechou a carreira e o ponto cruzado em cima do ponto alto ali também cruzado, tá bom? E o centro da base já ficou pronto com essas 6 voltas que a gente trabalhou até aqui, tá? Intercalando os bloquinhos com os pontos cruzados, tá? E a parte oval com os pontos em relevo intercalados aqui também, tá? Então, só para tirar uma dúvida aqui também que possa ficar, tá? Os relevos ficam entre as fatias de pizza, tá? Então, antes da fatia e depois da fatia, não tem ponto em relevo, tá certo? Então, lá no comecinho, vocês já prestem atenção, porque nem antes e nem depois da fatia não tem ponto em relevo, senão vocês não conseguem fazer essa parte aqui direitinho, tá? E olha só, fica perfeitinho. Tá vendo o que eu disse pra vocês? No começo parecia que não ia dar certo, mas conforme os pontos vão crescendo aqui, conforme vai ganhando tamanho, dá super certo. E o que eu disse também no início, tá? Caso 5 pontos pra vocês fique demais, pode fazer 4 pontos, tá? É só porque pra minha tensão de pontos, 4 pontos não é o suficiente pra deixar essa parte retinha. Ele fica diferente, né? Ele fica desigual e aí visualmente me incomoda um pouquinho, tá? Então, eu faço 5 pontos aqui no início, só para que essa divisão fique perfeitinha, tanto de um lado quanto do outro, tá certo? Então, bora continuar e agora eu vou trabalhar com o fio verde militar, tá? Da Euro-Roma. Aqui tá fazendo um pouquinho de sombra, mas dá pra vocês verem, tá? Vou trabalhar com fio verde militar e agora a gente vai trabalhar uma carreira toda em pontos altos, tá? Agora vai ficar facinho, vai ficar tranquilo, não vai ter nenhuma dificuldade aí pra vocês fazerem o tapete de vocês. Então, já vou pegar meu fio, vou começar aqui com os pontos altos só pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer, tá? Mas não tem nenhum mistério aqui nessa parte. E bora lá, né? Aqui na carreira de pontos altos, a gente vai continuar trabalhando os aumentos aqui também, tá? Pra dar tudo certo lá no fim da peça. Então, concluí aqui a primeira fatiazinha. Lá naquele ponto, né, aquela correntinha de espaço, eu vou trabalhar desta forma, tá? Encaixo o ponto e faço o ponto aqui. Vocês podem encaixar o ponto por dentro também, que não tem nenhum problema. É porque eu gosto de fazer dessa forma, tá? Vocês podem fazer só assim, que vai ficar bom lá no final também, tá? É porque eu gosto de encaixar o ponto aqui por dentro, tá certo? E vamos seguindo aqui, ponto por ponto, tá? Como eu disse pra vocês, nenhuma dificuldade nesta parte, tá certo? Tudo ponto alto sobre ponto alto. E onde for aumento, trabalhar de novo, aumento. Onde tiver correntinha, trabalhar um ponto alto, tá? Só prestar atenção aqui no aumento, pra gente não pular ele, porque senão pode dar ruim lá no fim da peça, tá? Se não fizer o aumento nessa carreira, vai embodocar a peça, não vai ficar retinha, a gente vai ter trabalho ali pra deixar a peça perfeitinha, tá? Então, aqui, ó, mais um aumento, e aqui, ó, vocês podem fazer assim, tá? Fica até mais rápido o modo de tecer, porém me incomoda um pouquinho quando fica assim, então por isso que
eu pego aqui por dentro, tá? É só uma opção para vocês estarem fazendo, tá? Vocês podem fazer assim, que vai ficar perfeitinho também. Pode fazer assim, que vai ficar lindo do mesmo jeito. O importante é trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui na correntinha, ponto alto no ponto em relevo. E não esquecer do ponto alto na outra correntinha. E nem esquecer os aumentos que tem aqui nas fatias, tá? Então, vou fazer a parte oval e já volto para mostrar para vocês como a gente vai estar trabalhando na parte reta do tapete. Cheguei aqui na última fatia e bora lá trabalhar na carreira, na parte reta do tapete, tá? Então, ponto alto ali na correntinha, ponto alto aqui no ponto alto e ponto alto, tá? Aqui não tem segredo também não. É ponto alto em cima de ponto alto. Onde for correntinha, a gente coloca um ponto alto ali, tá? E no ponto cruzado também a gente vai fazer um ponto alto em cima dele. Ponto alto normal, tá? Tudo ponto alto do início ao fim dessa carreira, só prestando atenção onde tem aumentos, tá certo? Pra peça dar certinho lá no final. Então, vou finalizar aqui toda a volta em pontos altos e retorno pra mostrar pra vocês o que a gente vai fazer na continuação. E aqui, concluída a volta de pontos altos, tá? A partir daqui, vocês podem colocar o bico que vocês quiserem, tá? Vocês já tem aquele bico que vocês não quebram a cabeça, podem se jogar nele que vai ficar lindo. Mas para esse modelo, eu escolhi um bico específico e ele vai dar um super charme, né? Ainda maior nessa peça, porque além de todos esses pontos em relevo aqui, o ponto alto cruzado no corpo do tapete, o bico vai fechar com chave de ouro esse modelo, tá bom? Mas, caso vocês queiram fazer aí as adaptações de vocês, fiquem super à vontade, tá? Vai ficar lindo do mesmo jeitinho, tá? Tendo esse efeito aqui no corpinho do tapete, já vai ficar super lindo. E vocês colocando ali aquele bico que vocês já estão acostumadas, vai ficar perfeito, tá bom? Mas, se quiser fazer o bico que eu escolhi para essa peça, continua aí na videoaula que você não vai se arrepender. E finalizada a volta em pontos altos, a gente vai começar a trabalhar o motivo do bico aqui, tá bom? Então, vou subir um ponto alto aqui, já vou prender sempre aquele fiozinho que eu deixo lá no começo, tá? A gente já pode ir prendendo ele aqui para depois cortar. Então, um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. E 1, 2, 3 correntinhas de espaço. Aqui na parte oval, a gente vai pular 2 pontos altos para começar um outro bloquinho como esse. Na parte reta, nós vamos pular 3 pontos altos da base, tá? Então, vão ser sempre 3 correntinhas de espaço, só que na parte oval, a gente pula 2 pontos na base. Na parte reta, a gente pula 3 pontos, tá? Então, 5, 6 e 7 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 pontos altos da base e inicia um novo bloquinho com 7 pontos altos, tá? Então, vai ser assim por toda a volta do tapete agora, tá bom? Lembrando, aqui na parte oval, a gente vai pular 2 pontos altos na base. Quando estiver na parte reta, a gente vai pular 3 pontos altos, tá bom? Vou fazer a volta aqui e retorno quando a gente chegar neste ponto, tá certo? E aqui, gente, finalizada a volta de bloquinhos aqui do tapete, tá certo? Não precisei fazer basicamente nenhuma adaptação, tá? Fui seguindo exatamente aquela sequência. Onde tem aumento, se o bloquinho parar no aumento, faça o aumento, que vai dar certo a quantidade aqui, tá? Para essa quantidade de pontos, para essa quantidade de flores, funcionou, tá? Caso vocês coloquem aí mais flores, talvez vocês precisem fazer alguma adaptação. A única adaptação que eu fiz aqui foi não seguir o aumento nesse último bloquinho. Aqui eu fiz sem aumentos,
para que eu continuasse com 3 pontos aqui de espaço, tá? A única adaptação, mas de restante foi exatamente isso. Pulando 2 pontos altos aqui na parte oval e pulando 3 pontos aqui na base reta do tapete, tá? E aí aquilo, para a quantidade de voltas que eu trabalhei, também funcionou. Caso você trabalhe mais voltas, provavelmente você vai precisar fazer alguma adaptação, mas é tranquilo, tá? Como eu disse, se vocês quiserem fazer um outro ponto, vai ficar tão lindo quanto. Mas para esse modelo, a sugestão é esse bico aqui, que tem esta base de início, tá bom? Então, bora lá da sequência. Então, aqui, para a sequência do nosso bico, o que a gente vai fazer? Vamos pular esses 2 pontos altos iniciais, tá? A gente já tá com um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no segundo. E lá no terceiro, a gente faz um ponto baixo. No quarto, a gente faz outro ponto baixo. E aqui no quinto, outro ponto baixo, tá? Então, tem 7 pontos de base. Nós vamos pular os 2 primeiros e os 2 últimos e vamos trabalhar os pontos baixos nesses 3 pontinhos do meio, tá? E agora a gente vai começar a brincadeira de pontos altos. Aqui dentro do espacinho de 3 correntinhas, eu vou trabalhar 9 pontos altos, tá? Sem correntinha de espaço. Vou trabalhar 9 pontos altos em cada um desses espacinhos, tá? Então, tenho aqui 2, 4... 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Mais uma vez, eu vou trabalhar 9 pontos altos para minha tensão de ponto. Vocês podem trabalhar 7 pontos altos aqui, que vai ficar muito bonito, tá? Mas para minha tensão de pontos, eu preciso trabalhar 9 pontos aqui nesse espaço de 3 correntinhas, tá? Então, cheguei no próximo bloquinho, vou pular os 2 primeiros pontos. E lá no terceiro, eu começo a sequência de 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. E vou repetir os 9 pontos altos no próximo espacinho. E vai ser assim por toda a volta, tá? No espacinho, 9 pontos altos ou 7 pontos altos, a depender da sua tensão de pontos, tá? E assim que eu chegar nessa parte, eu retorno pra gente dar continuidade. Concluída a volta aqui, tá? Dos arcos, das conchas, enfim. Bora lá, a gente vai prender no primeiro ponto baixo que a gente fez ali com um ponto baixíssimo, tá? Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E a gente vai no ponto do meio agora para iniciar a próxima volta, tá? Então, vou trabalhar um ponto baixo aqui no ponto baixo do meio e vamos trabalhar agora 9 pontos altos separados por uma corrente, tá? Então, todo ponto alto que a gente fez ali naquele espacinho de 3 correntes, agora a gente vai trabalhar ponto em cima de ponto, separado por uma corrente, por toda a volta, tá? E no detalhe que eu vou trabalhar aqui, essa carreira vai ser a última carreira no ponto, na cor verde militar, tá? Eu vou finalizar com o verde bandeira, tá? Então, a próxima volta vai ser com o verde bandeira. Caso vocês estejam fazendo aí a peça em cor única, não se preocupem, tá? Vão com a mesma cor até o final, nem que seja para fazer o teste. Usa as sobrinhas que vocês tenham aí à disposição, tá? Mas já vou avisando para vocês. Essa volta vai ser assim por toda a volta, tá? Até o finalzinho vai ser exatamente dessa forma, com o fio verde militar. A última volta, sim, a próxima volta já vai ser a última volta, eu vou fazer com o fio verde bandeira, tá bom? Então, vou concluir a minha volta aqui e já retorno. E finalizada essa volta de pontos altos com correntinha de espaço, tá? Por toda a volta do tapete. E agora, vamos fazer o último detalhe do bico, que vai deixar ele muito, muito lindo, tá? Então, a gente vai pular o primeiro ponto
E vamos trabalhar aqui, ó, no segundo ponto, já fazendo um ponto falso. 1, 2, 3 correntinhas. Opa, subi a mão aqui, vocês não conseguiram ver, deixa eu repetir esse ponto aqui, tá? Então, fiz a laçadinha, venho aqui em qualquer um desses leques que foram trabalhados, pulo o primeiro ponto, vou no segundo e vou trabalhar assim, ó, com um ponto em relevo. Vou trabalhar aqui o ponto falso, 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo. E no ponto do lado, do mesmo jeito, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui por 7 pontos desse jeitinho, tá? 6 pontos a gente vai fazer o picô e o último vai ser só o ponto alto, pego aqui por trás, tá? Não é um ponto em relevo, é um ponto pego por trás, pra fazer esse detalhezinho aqui que vai deixar a peça super, super charmosa, tá bom? Então, aqui, ó. Mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Faço um ponto baixo aqui nas duas alcinhas. E assim, até que eu tenha 7 pontos altos aqui, tá? Como eu disse, a gente vai trabalhar 6 picôs, mas serão 7 pontos altos, tá? Então, aqui, 1, 2, 3. E aqui, chegamos no 7º ponto. A gente vai fazer aqui só o ponto alto, tá? E agora, concluídos os 7 pontos altos, com 6 picôs, a gente vai pro próximo bloquinho, fazer exatamente da mesma forma. Pulo o primeiro ponto e venho aqui no segundo, trabalhando assim, pegando o ponto por trás, tá? 1, 2, 3 correntinhas e vou fechando assim, tá? E a gente vai trabalhar dessa forma por toda a volta. Isso aqui vai fazer toda a diferença na conclusão da peça, tá bom? Então, vou trabalhar aqui por toda a volta e daqui a pouquinho eu volto com a peça concluída. E chegamos aqui no final, tá? E a gente vai prender com um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto que a gente trabalhou, tá? Então, vou colocar a agulha aqui, puxar o fio lá atrás, fechei com um ponto baixíssimo, vou cortar o fio aqui. E agora, a gente faz a mágica dos 3 nozinhos para prender esta peça, tá? Então, o primeiro nozinho não aperta, o segundo nozinho a gente aperta um pouquinho e o terceiro nozinho a gente aperta bastante para poder ficar bem firme aqui a nossa peça, tá? Esses fios pode passar aqui por trás por alguns pontos, desmancha as perninhas e dá 2 ou 3 nozinhos e corta o que sobrar de fio, tá bom? Só pra gente finalizar a peça. E aqui está concluído o bico, ficou super charmoso aqui, um complemento a mais para esse ponto no meio da peça, ali no corpo da peça, tá? Ficou muito, muito lindo, eu vou esticar ele aqui para que vocês vejam como fica e para vocês conseguirem replicar aí, podem estar fazendo as adaptações de vocês, podem estar fazendo um outro bico aqui para finalizar, como eu disse, mas para esse modelo eu quis escolher esse bico aqui porque eu achei que ficou muito, muito lindo e super combinou, tá?